Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu muito obrigado. Gente, tô aqui mais uma vez, né, para fazer um vídeo a respeito de um assunto que é primordial, que, que é muito consequente do que estamos vivendo agora, que é o assunto da intolerância humana. Essa intolerância humana que propriamente eu estou dizendo diz respeito à falta de respeito. É isso aí, a falta de respeito com o ser humano. A falta de respeito pela dignidade humana. A falta de carinho pelos nossos queridos familiares, entre eles os avós, e a própria intolerância pela mente coletiva que nós estamos vivendo hoje em dia, em virtude dos canais de televisão, né, que exploram sempre o lado negativo. Você vê essa intolerância de pai matando filho, filho matando pai, né? Que isso realmente ainda tem um exemplo do lado negativo, né? Que nós vamos falar. Tem até espaço para que diz respeito ao lado espiritual também, que provoca, através de um exemplo, a própria consciência coletiva que nós temos durante a população, gerando o pessimismo, né? Gerando o aspecto de medo, né? Propriamente. Fato esse que nós estamos vendo aí, os ataques aí, né? Em pouco tempo tem muitos ataques aí de pessoas que, devido a essa intolerância, a incompreensão, né, essa rotulação do ser humano aprisionado dentro de si mesmo, ou vivendo características levadas pelo processo de, como se fala, profissional também, essa busca desenfreada pelo sucesso, pelo ganho de dinheiro, ganho material propriamente si, né? As preocupações das pessoas com as redes sociais, que nem sempre são aquilo que é verdadeiro com elas, onde se esboça aquele através das fotos, que nem sempre é a mesma pessoa, mas normalmente se fazem tratamentos, photoshops, etc e tal, né? Então nós estamos vivendo inconsequentemente sobre esses aspectos a intolerância humana, né? Não quero fazer nenhuma apologia, né? Mas nem é o livre-arbítrio das pessoas que escolhem os seus caminhos, mas a gente nota muito que as coisas estão degringolando para um lado, né? Mas esse lado é o lado negativo, né? Onde se explora a sexualidade das pessoas, né? Onde deve existir o respeito às preferências sexuais, mas de certa forma estão degringolando para outras coisas, tipo músicas que fazem apologia ao sexo, música desenfreada que fazem apologia às drogas ou aos armamentos, etc e tal, né? Que embora exista
Deus nos deu as condições para que fizéssemos as coisas pelo livre-arbítrio, você nota essa dificuldade em relação ao tratamento hoje com os nossos filhos. Eu que tenho uma filha de 19 anos, outra que fez agora 18 anos, e a dificuldade que é de manter a estrutura familiar no sentido de manter os bons princípios, né? Sinto que na época que eu estava cuidando, infelizmente eu deixei muito para que a minha esposa pudesse cuidar da educação dos filhos, mas de certa forma eu acabei errando bastante no sentido de não poder dar a educação, né, o próprio respeito com a minha própria família, né, não passando alguns conceitos que eram importantes, né? Por isso que hoje eu falo, e o sentido da live é que cuide bem da sua família, cuide bem dos seus filhos, dê carinho, dê amor, né? Dê respeito, faça com eles que eles coloquem a semente da disciplina, da ética e da moral, né? Tudo isso eu considero muito mais importante que as coisas materiais, tá? Em virtude dessa intolerância, não é só dentro da família, os pais também entram nesse regime de competitividade, que ele traz esse regime de competitividade para a própria a empresa onde eles trabalham, né? Existe o chamada a competição em demasia, ela está fazendo muito mal nesse sentido, né? Então existe uma mente que é chamada mente consanguínea, né? Que essa é a que provoca todos esses aspectos vibrados em relação à consciência coletiva da própria humanidade, tá? E a mente progressiva ou a mente cosmopolita, né? Ou seja, a mente cosmopolita é uma mente que pensa, né? Pensa no próximo, né? Que está menos ligada ao lado material. E a mente consanguínea, no caso, né? Era essa mente que é o dente por dente, olho por olho, né? Os aspectos de vingança, essas coisas todas, né? Que infelizmente nós vemos muito isso nas famílias de baixa renda, né? Que também acontece, existe os problemas nas famílias de alta renda também, né? Não estamos tirando o corpo fora, mas todo esse inconsciente coletivo, essa forma que o ser humano está usando, né? Em esquecer ou não dar importância aos bons princípios, né? Que o princípio da ética, da moral, né? E do amor, né? Propriamente si, né? E também da disciplina, estão fazendo com que haja a revolta, tá? Então, quer dizer, quando você coloca um filho na escola, né? Existe essa própria competitividade dentro do próprio meio onde eles carregam. E aí não é difícil entender que esse espírito de competitividade para tudo está fazendo com que essas crianças precisem de auxílio psicológico futuro, né? Então, esse auxílio psicológico vem dos problemas que nós, pais, passamos para eles uma imagem que não existe e não bem a realidade, né? Então, nesse período, nós estamos vendo
que ainda temos conserto quando a gente vê uma reportagem onde certas famílias passam por dificuldades e na verdade, quando passam essas dificuldades, você vê a solidariedade, tá? Eu sou advogado e hoje mesmo eu estava vendo uma colega de profissão, o nome dela é Vânia Tereza, que em virtude, ela tem 60 anos, que se formou em Direito em 2018, né? É uma bacharel em Direito, mas por dificuldade não pôde exercer a sua profissão, porque a dificuldade de se tirar uma OAB, porque o exame é extremamente complicado, mais difícil, né? E dependendo, né, passam muito poucas pessoas, né? Em torno de 20%, 15%. E então essa pessoa, essa Vânia, ela não conseguiu e foi obrigada a ficar na profissão antiga, né? E ficou desempregada com 60 anos, formada em Direito em 2018, não faz muito tempo, acho que com 58 anos, né? 58 anos, 56 anos, ela se formou, mas não consegue colocação no mercado, além de não conseguir, porque fez Direito, mas não conseguiu, porque uma pessoa que faz Direito não consegue o OAB. Então essa intolerância está vivendo nas ruas hoje, infelizmente, né? Não vamos entrar nos motivos que ela foi para a rua, ou o que aconteceu. Nós estamos falando que é uma pessoa digna, que nunca que tem bons princípios, né? Segundo o vídeo que eu vi, tem muitos bons princípios e acontece isso. Então, gente, precisamos ser mais tolerantes, porque se sermos mais tolerantes, estamos desenvolvendo muito mais o autoconhecimento. E já deve conhecer por nós mesmos em primeiro lugar. Temos que ser tolerantes com nós mesmos. Gente, esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês, tá? E sejam tolerantes. Que Deus abençoe a todos. E o meu muito obrigado. Se vocês gostaram, dê um like e compartilhe esse vídeo. Meus agradecimentos. Fiquem com Deus.